Glória a Deus. Vamos pegar as nossas Bíblias, irmão, ainda de pé, por mais um instante. Vamos abrir no livro de Atos, por favor. Continuar o nosso culto. Agora através da palavra do Senhor. Atos capítulo 1. Glória a Deus. Atos capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Bíblia Sagrada, meu Deus. Te agradecemos porque, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesta noite a compreender, a entender, Senhor, a mensagem, meu Deus, para que possamos aplicá-la, colocarmos, Senhor, em prática nas nossas vidas e nos nossos dias, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero tratar com vocês hoje aqui acerca dessa palavra. E na verdade eu quero falar um pouco também hoje sobre a reforma. Na verdade eu vou dar ênfase nos 5 solas, né? Para quem não sabe, essa semana foi aniversário da reforma, né? Da reforma protestante, né? Essa semana foi aniversário da igreja evangélica, se é que a gente pode colocar assim, né? A igreja dos crentes, os protestantes, né? Porque a igreja em Jesus é uma só, amém? Nós somos todos filhos de um Deus só, né? Servimos a um Senhor só. Só existe um Deus, um Senhor, um Espírito, um batismo. A igreja toda é uma só. Mas a igreja, no meio do caminho, ela se perdeu, né? E Deus levantou homens. E hoje a gente vai falar sobre os solas, que é especificamente sobre o Lutero, né? E abençoou essas vidas, esses homens, para que hoje a gente pudesse estar aqui, irmão. Na verdade, nós temos uma dívida de gratidão. Nós não devemos nada porque não temos que pagar nada para ninguém. Mas nós temos uma dívida de gratidão com muitos homens e muitas mulheres de Deus que entregaram a sua própria vida para que a gente pudesse estar aqui hoje com um templo, com uma porta aberta, com uma Bíblia traduzida no nosso idioma, podendo falar das coisas de Deus abertamente, conforme cada um crê. Amém? Para que a gente pudesse estar aqui, um caminho foi pavimentado, né? Uma estrada foi construída. E Deus usou muitos homens. Começou no livro de Atos, né? Jesus veio à terra, ele morreu, ressuscitou, e ele deu uma instrução ao pequeno grupo, dizendo que eles ficassem em Jerusalém até receber do alto o Espírito Santo. E esse texto diz isso, né? E recebereis poder quando sobre vós, sobre a vida de vocês vier o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo sobre a tua vida, amém? Louvado seja Deus. E aonde o Espírito Santo de Deus está, ali também existe poder, amém? Então o que ele está dizendo, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe dínamos, você recebe poder. E o poder veio sobre a vida daqueles apóstolos, daquele grupo, né? Você conhece a história. O poder vem sobre a vida daquele homem, daqueles homens. Pedro sai dali, começa a pregar. Uma multidão se converte, 3.000 pessoas, 3.000 homens se convertem. No segundo discurso, 5.000 homens se convertem. É verdade que o Espírito Santo sobre a vida de alguém, ele capacita e habilita essa pessoa a viver coisas que talvez ela nunca tivesse imaginado.
E isso está assim, sobre a minha vida e sobre a sua, irmão. Nós temos o Espírito Santo, com ele poder, amém? E dali, com poder, Pedro começa a pregar, os apóstolos começam a pregar, primeiro em Jerusalém, depois o evangelho se espalha, depois Deus levanta, Jesus se encontra com o apóstolo Paulo, com Saulo, o transforma em Paulo, e nós vamos conhecendo a história da igreja. Deus vai levantando homens, vai usando homens, com poder, com autoridade, com compaixão, com amor, para entregar, para continuar a obra da salvação. E aí, irmãos, o que muitas vezes a gente vê na Bíblia, na história da Bíblia, tudo que muitas vezes começa bem, o povo se perde. E isso aconteceu também. Porque nós vamos ver o livro de Atos todo, Atos até 28, apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, implantando igreja, pregando, né, para a igreja, pregando para os gentios, alcançando o mundo inteiro com a tua santa palavra. E aí o Atos acaba em 28, mas na verdade esse livro tem continuação até os dias de hoje. E Deus levantou homens e mulheres, irmãos, para que a gente pudesse estar aqui. E eu quero falar um pouco sobre esses solas hoje, né? Tem aí? Deu para fazer, não deu? Deu? Vai fazer? Fique em paz, irmão. Teve um incêndio aqui no corredor aqui, irmão. Pegou fogo em um ar-condicionado aqui. Enquanto você está sentado aqui, ó, tinha uns irmãos com extintor lá fora, alicate correndo. O irmão vem aqui e fala assim: vou ter que desligar tudo que pegou fogo na igreja. Eu digo: William, você é horrível de dar notícia, irmão. Não é a primeira vez que você faz isso, cara. Quando for para avisar alguma coisa, pede para alguém vir aqui falar comigo. O William chega aqui e fala: tá pegando fogo na igreja, vou ter que desligar tudo. Eu olho, eu não estou vendo fumaça nenhuma. Será que é lá em cima? O que será que aconteceu? Deu um curto-circuito no ar-condicionado lá fora. E os irmãos foram lá e cortaram, tá tudo bem, ninguém vai correr risco aqui, amém? Tá sendo gravado isso? Tá transmitindo? Meu Deus. Acontece, irmão, né? Aí ele veio aqui, tá pegando fogo, não sei o que, a gente foi ver ali, o irmão tá preparando. Enfim, são 5 solas, né? Deus levanta um homem simples, sabe? Lutero é um homem muito simples, irmão. E eu fico pensando que Deus, ele usa as pessoas simples mesmo, né? Deus, eles são do coração, e quem tem vontade, quem está disposto, ele vai lá e capacita, porque o poder não é nosso, é dele. Então por isso eu posso olhar para a minha vida e ter esperança, olhar para você, e você também pode ter esperança, porque Deus, ele não errou, ele escolheu você. Mesmo você sendo simples, talvez limitado em alguma área, Deus escolheu você. Ele quer usar a sua vida conforme a vontade dele nessa terra, com poder. Alguém crê nisso? Diga poder. E aí, irmãos, essa tarde eu já tinha assistido, mas assisti de novo o filme do Lutero. Um filme, YouTube, você vai lá e vê Lutero. Cara, o cara começa tudo isso porque ele tem medo de relâmpago, medo de trovão. Você tem algum medo, irmão? O filme retrata, a história diz, né? O filme, é claro, dá uma enfeitada, né? Mas ele está num caminho, de repente começam uns relâmpagos. E ele fala assim: eu vou morrer nessa tempestade. E ele fala: Senhor, se o Senhor me salvar, eu entrego a minha vida, eu vou ser padre, vou ser um monge. E aí ele não morre na tempestade, aí ele tem que cumprir a palavra. E ele se torna um homem religioso, ele se torna um monge, ele vai para ser separado, para ser um padre mesmo. E naquela época a igreja, irmão, tinha se corrompido. Naquela época a igreja estava completamente fora do padrão do evangelho, ali no século XVI. Para você ser salvo, você tinha que pagar. Para os seus pecados ser perdoados, você tinha que pagar. As indulgências, para a igreja tinha que pagar. É mesmo que o Gustavo chega aqui e fala: ora por mim, bispo, eu estou com um problema. Eu falo: ora, mas me dá R$100 aí. Faz o Pix. Perceba, irmão, que tem uma coisa muito diferente em contribuir, né, no reino de Deus, com o reino de Deus, e pagar para ser salvo. Pagar, irmão, é para ter um terreno no céu. As ruas são de ouro lá, e alguém vende o terreno. Paz de Deus, irmão. Você estava no incêndio também? Estava. Pastor Ardo chegou ali agora.
E aí, irmãos, ele escreve 95 teses e ele resume isso em 5 solas. Eu quero compartilhar com vocês, irmão, eu não queria deixar passar isso. Pensei até em falar no domingo aqui sobre isso, mas aí eu falei, não, eu vou falar hoje mesmo, porque a gente já foi terça-feira agora. Se a gente pode dizer que hoje é crente, cristão, filho de Deus, enfim, discípulo, como você preferir chamar, você faz parte de alguma maneira dessa reforma que houve na igreja, né? O protestante, como a gente fala, como eu disse há pouco, o evangélico, ele faz parte deste tempo aqui. É claro, muita gente pavimentou para o Lutero, e depois de Lutero muita gente continuou a obra dele, mas eu queria dar ênfase nisso que ele fez, né? No que ele colocou para a igreja, porque às vezes, irmãos, as coisas elas vão perdendo sentido, perdendo valor, ou quem sabe até perdendo o caminho nas nossas vidas, e isso precisa ficar muito claro. Ele separou em 5 solas. O primeiro é sola escritura, que é somente a escritura. Amém? Nós temos uma Bíblia sagrada escrita em português nas nossas mãos. Se você não tem na tua mão, você tem no seu celular. Se você não trouxe Bíblia e nem tem no celular, você tem uma Bíblia aqui que é colocada aqui o texto que a gente fala. Naquela época não era assim, irmão. A Bíblia era em alguns idiomas, no latim, em alguns textos no grego, e nem todo mundo tinha acesso, aliás, era só os sacerdotes que tinham acesso. O que a gente tem hoje, a gente tem que glorificar muito a Deus, irmão, por esse acesso. E uma das coisas que o Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, para aquele povo onde ele estava exercendo o chamado dele. E ele foi perseguido, quase foi morto, muitas coisas aconteceram, né? Muita gente morreu, irmão, perdeu a sua vida, para que hoje a gente pudesse ter uma Bíblia traduzida aqui no nosso idioma. Eu queria glorificar a Deus pela vida desses irmãos, porque a gente pouco pensa nisso, a gente pouco lembra dessas coisas, né? Dos martírios, das pessoas que sofreram e entregaram as suas vidas para que a gente pudesse hoje dar continuidade no livro de Atos. Aqui, ó, somente a escritura, o primeiro sola, somente a Bíblia. Tem um texto muito conhecido, vamos abrir, ficou muito conhecido aí por causa do nosso último presidente. Eu quero ler João 8, o 31 e o 32. 32, acho que todo mundo conhece de cor, né? João 8, 31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo naquela época não tinha acesso à verdade, mas hoje eu e você temos acesso. E quem tem acesso à liberdade, quem tem acesso à verdade, quem tem acesso à escritura, tem acesso à liberdade, é alguém livre. Então ninguém tem o poder de colocar você debaixo de algum jugo ou de alguma coisa que não é o que Deus tem preparado para a sua vida. E aí o que o Lutero fala? Somente a escritura, somente a palavra. Eu não sei, irmão, eu não vim aqui para ficar falando mal também, mas nós vivemos um tempo em que não era somente a palavra. Muitas coisas eram acrescentadas na palavra. Muitas coisas digamos assim, finge que isso aí não está aí. Não eram olhadas. E como no começo ali, pelo menos eu falo por mim, eu não tinha muito entendimento, o que falavam para mim era verdade. Porque o que eu conhecia do Evangelho era o que alguém tinha me contado. E ainda assim hoje no meio da igreja tem muita gente, infelizmente, porque o que nós deveríamos, irmão, em primeiro lugar, era conhecer a palavra de Deus, de um Deus que nós falamos que amamos e que nós acreditamos que Ele nos ama também, porque ela é a instrução, ela é a direção, ela é o guia para as nossas vidas. Então nós precisamos conhecer a palavra. Graças a Deus você está numa igreja que é honesta com a palavra. Então as instruções que você recebe aqui estão de acordo com a palavra, mas nós não devemos depender exclusivamente do que as pessoas falam. Nós precisamos conhecer o que as escrituras falam.
o que a Bíblia fala. E o que o Lutero está falando é o seguinte: você não precisa pagar para ser salvo, nós vamos falar isso adiante. Mas você precisa conhecer o que está escrito, porque quando você conhece o que está escrito, então você conhece Deus verdadeiramente. Porque em um outro momento, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem o Senhor. Nós precisamos conhecer. Jesus está dizendo assim: se você andar na verdade, permanecer na verdade, verdadeiramente, você vai ser um discípulo. Se você conhece a verdade, então a verdade vai libertar você. A igreja estava presa, debaixo de jugo, os irmãos em Cristo, debaixo de muitas palavras de escravidão mesmo. E aí o Lutero falou assim: olha, você conhecendo a verdade, você pode ser livre. Mas você precisa conhecer. Não acrescente nada e nem remova nada do que está escrito na Bíblia. Somente a Escritura. Somente a Escritura. Você entende isso, irmão? Somente a Escritura. Nós precisamos, irmãos, ser alguém que ama a Escritura, que conhece a palavra de Deus. Como eu disse que eu assisti o filme, você ganha se você ler, né? O filme fala que Lutero, ele começa porque ele tinha medo de chuva, medo de raio, medo de relâmpago. Ele cumpre a palavra, a promessa dele, mas ele se torna alguém que tem desejo de buscar, de conhecer, de entender quem é esse Deus. Ele tem necessidade de conhecer esse Deus. Ele tem muitas limitações. Se você for olhar, na psicologia, então, Lutero, irmão, faltavam uns 2 parafusos pelo menos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para você ser crente e ser normal, irmão. Não dá para você ser filho de Deus e andar num mundo que está totalmente do avesso e você conseguir se enquadrar no mundo. E aí quando eu conheço e vivo só a Escritura, eu vou ter problema. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, com toda a liberdade, assim, com todo o amor. Tomara que você tenha muitos problemas. Porque se você não tiver problema por causa da Bíblia, é porque você não está vivendo a Bíblia. A verdade é essa, irmão. Nós queremos receber uma palavra de conforto, dizendo assim: você não vai ter mais problema, agora você está com Deus. Deus é poderoso, olha que Deus grandão. Isso não é verdade, irmão. A verdade é que quando você se posiciona de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, o diabo vai se levantar, um gigante vai se levantar, um governo vai se levantar, alguém vai querer ir contra. Mas se você estiver baseado na Escritura, alicerçado no que Deus tem para a tua vida, as coisas vão fluir de uma maneira sobrenatural. Recebereis poder. Nós somos uma igreja virtuosa e cheia do poder do Espírito Santo. Precisamos entender isso. Segundo, sola Christus, que é somente Cristo. Naquela época, para você ir a Deus, você tinha que ir até um bispo, um pastor. Não era pastor, era padre. Até o Papa. O que o Papa falava valia mais do que Jesus, irmão. Porque a igreja era maior do que Jesus. Eu vou dizer algo para você, irmão. Eu amo a Igreja Viva. Eu amo esse lugar, eu amo a sua vida, eu amo o que Deus está fazendo aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver com Jesus. Jesus é muito maior do que isso. E naquela época a igreja era maior do que Jesus, David. As direções deles, as doutrinas. Por quê? Porque eles queriam prender o povo. Por quê? Por coisas econômicas mesmo, por poder, por dinheiro. Então, eles não queriam que o povo tivesse a informação, porque eles queriam ser a ligação entre o ser humano, entre o homem e a mulher e Deus. Mas só um é o mediador entre o homem e Deus, e esse um é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É Ele, irmão. Só existe um mediador, não existe outro. Eu não
estou aqui para ficar falando mal de católico, não é isso, irmão. Mas não existe santo, não existe estátua, não existe nenhum mediador. Você não precisa ir até ninguém ou a nada para ter acesso a Deus. Você só precisa ter um coração que crê que existe um Deus que salva, um Deus que é o mediador. E esse Deus é Jesus. João 14,6 fala o que, irmão? Você conhece a Bíblia? Eu sou o caminho. Alguém se alegra com isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através do Filho. Ninguém chega a Deus a não ser através de Jesus. Ninguém recebe o poder do Espírito Santo a não ser através de Jesus. Então o que o Lutero está falando? Esquece essas bobagens aí que te ensinaram. Que você tem que ir em tal lugar sacrificar, que você tem que pagar, que você tem que fazer. Não, você só precisa ir até Jesus, porque Ele é o caminho, é Ele que vai te levar a Deus. Ele é o mediador, Ele é o único. Jesus, irmão, Jesus. Você percebe que são as coisas básicas. Só que a igreja estava virada de ponta cabeça naquela época. E ele está reformando. Ele não está inventando, irmão. Ele não está criando. Ele está lendo a Bíblia, ele está falando, olha só, peraí, está escrito isso, mas o povo está vendo isso, está errado. O que a gente tem que fazer? Voltar para a Escritura. O que ele está falando? A gente está errado, então precisa reformar. Precisa jogar fora o que está errado e precisamos voltar somente a Cristo. Somente a Escritura e somente Jesus Cristo. Eu vim de um lugar, irmão, com mais alguns aqui, e você também já deve ter vivido algumas coisas parecidas, que tinha um monte de coisa, irmão. Tinha que ter um manto para orar na igreja, porque o manto era o que tinha o poder. Passava o manto, e aí o manto que ia curar as pessoas. Um monte de mandinga gospel. Me perdoa, irmão, se você crê em alguma coisa desse tipo, mas você não precisa. Você só precisa de Jesus. E a gente vai acrescentando coisas. E aí chega um momento, irmão, que assim, a gente viveu isso. Um culto foi, nossa, esse culto foi o culto do avivamento. Aí você tinha que planejar uma coisa maior para outro culto, porque tinha que superar o que você tinha vivido no último culto. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Não tem nada a ver com quem Deus é. Porque ninguém supera a Deus. Na verdade, o que nós fazemos aqui é vir entregar a nossa adoração, o nosso coração, a nossa oferta a um Deus que nos salvou e nos ama e cuida de nós todos os dias da nossa vida. A gente não tem que vir aqui numa reunião pensando como vai superar a outra. Eu estou livre disso. Eu venho aqui para pregar a verdade, porque a verdade vai libertar eu e você. E é o que ele está dizendo, você não precisa inventar uma história, fazer um super culto, vir com uma super roupa, efeito especial. Não, você só tem que pregar que Jesus, ele é piedoso, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é justo também, ele gosta que você anda da maneira correta, e ele é o Salvador. Só Jesus. Nosso linguajar evangeliquez, muitas vezes a gente fala isso, só Jesus, né? Só Jesus, fala por falar. Mas a verdade, irmão, um dos alicerces da nossa vida precisa ser esse. Só Jesus. Somente Jesus. Então o primeiro é somente Escritura, Bíblia. Se você não tem uma, procura a gente vai dar uma para você, irmão. A Igreja Viva vai dar uma Bíblia para você. Se você não tem, a gente dá. Se você tiver um celular, baixa no seu celular. E entenda que você precisa conhecer isso. Você precisa ler. E você precisa entender que só existe alguém, um caminho. Só existe um que dá acesso, que é Jesus. Terceiro solo, irmão, sola gratia.
Vamos abrir em Efésios. Outro dia eu falei esse texto aqui, mas eu vou repetir. Efésios capítulo 2. Sola gratia quer dizer somente a graça. Nem sei se está na mesma ordem aqui. Tá, né? Tá. Efésios capítulo 2. É por isso que você vê até hoje gente comprando sal, vassoura ungida. Compra uma vassoura e varra a tua casa, os demônios vão embora de lá. Compra 1 quilo de sal, faz a comida e o seu casamento vai melhorar. Isso é macumba, irmão. Você não precisa disso, você precisa da presença de Deus na tua vida e na tua casa. É só. Você precisa conhecer a palavra, e a palavra ela é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus não precisa de ajuda de uma vassoura ou de 1 quilo de sal. Ele tem todo o poder, irmão. Só Ele basta. Efésios capítulo 2, nós vamos ler o 8 e o 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver o 10 também. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somente a graça. Tem uma coisa que nós precisamos entender, irmão. A gente fica falando, eu aceitei Jesus, como se a gente estivesse andando um dia assim e falado assim: ah, enjoei dessa vida aqui, eu vou lá aceitar Jesus. Vou ver, no começo da minha conversão eu dizia assim, que eu resolvi aceitar, conhecer. Ah, vou pagar para ver. Eu falava isso no começo da minha conversão, porque eu não conhecia a Bíblia. Porque o ser humano, irmão, eu e você, seres humanos, amém? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então quando a gente nasce, já nasce separado de Deus. Você entende isso? Amém? Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos nós separados da glória de Deus. Então, o que nós precisamos entender? O ser humano caído, o homem no pecado, ele não tem nem capacidade de aceitar ou não, de dizer o que é bom ou não. Então, você receber o Espírito Santo dentro do teu coração, já é uma obra do Espírito Santo. Você entende isso? Ah, minha mãe era crente, então estou na vida inteira na igreja, eu resolvi ser crente. A gente acha que é uma obra nossa. Não é, irmão. Não é. O que você vive em Deus já era plano dele antes de você nascer. Alguém entende isso? O que eu vivo hoje aqui, ó, pregando, o Senhor já sabia que eu ia estar aqui hoje, no dia dos mortos. Para quem comemora o dia dos mortos, eu não comemoro o dia dos mortos, nós estamos vivos aqui, e quem morreu está com Deus, amém? E quem não está, Deus sabe. Mas Deus já sabia que eu estaria aqui, dia 2 de novembro de 2023, falando para você que a Escritura é o suficiente, que Jesus é o suficiente, e que você foi alcançado pela graça e o amor de Deus sobre a tua vida. Deus já sabia, eu não sabia, mas Deus sabia. É assim na tua vida. Deus já sabia que você ia vir aqui, porque alguém convidou você, porque você acha que é legal e tal, a igreja é boa. Não, irmão. Esse era o plano de Deus. Deus está transformando, trabalhando algo dentro de você, porque Ele quer usar a sua vida nos dias de hoje para você continuar pavimentando essa estrada, irmão. Sabe o que eu disse agora há pouco? Eu queria glorificar aqueles que vieram antes de nós e pavimentaram a estrada. Eu quero crer, irmão, que alguém um dia vai dar glória a Deus pela tua vida. Sabe por quê? Porque você vai continuar construindo essa estrada. O que é isso, irmão? Eu vou continuar trabalhando na obra de Deus, no reino de Deus, pregando, fazendo a vontade de Deus, e alguém um dia vai ser alcançado. Alguns já foram, outros tantos serão, em nome de Jesus, alcançados por essa graça, por esse amor, através da sua vida. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então quando você vê um crente, irmão, com as asinhas meio abertas assim, ó, você viu? Palavra que eu preguei, pode chamar que, deixa comigo.
tá fora, irmão. Porque é dom de Deus, irmão. Se não for Deus usando a gente pode até aprender alguma técnica, mas é vazio de poder. Porque nós não temos poder nenhum, a não ser que Ele habite em nós. E o poder dEle se manifeste na nossa vida e através da nossa vida. Então não tem nenhum homem de ferro e nem mulher maravilha, irmão. Tem uma mulher maravilha ali, né? Desculpa, foi mais forte que eu. Quero glorificar a Deus pela vida da pastora Érica. Que vem... É isso aí. Desde que eu conheço o pastor Arlen e a pastora Érica, eles estão construindo uma estrada. Isso é verdade, desde que eu conheço. E ela fez 50 anos, irmão, essa semana. Glória a Deus. Eu tinha que falar, né? 50. Às vezes eu nem quero falar, irmão, mas o povo já espera que eu falo. 50. Se você não deu parabéns pra ela ainda, você dá 50. Não é todo dia que a gente faz 50, né? Então ela fez 50 anos. 50. Eu tô falando isso, irmão, porque ela falou que não tem medo, que dá graças a Deus, né? Então, glória a Deus. Se fosse alguém mais reservado, eu não ia falar tantas vezes. Ia falar uma vez ou duas só, no máximo. Irmãos, a graça de Deus é o que nos salvou. É o que trabalha nas nossas vidas, o que trabalha na minha e na sua. É o que deu acesso. É o que nos permitiu chegar até Deus, até Jesus. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E aí, uma coisa, eu disse isso outro dia aqui, mas eu vou reforçar. Não é nada do que a gente fez que nos deu esse direito de receber a salvação, né? Nós somos salvos pela graça, amém? A salvação é dada por Deus e não por nada. Você pode ter e vender tudo que você tem, você pode dar o teu corpo a ser queimado, a salvação não vai ser isso, irmão. A salvação é Deus, Ele te deu. Toma, eu amo você, recebe a salvação. Só que, o que nós aprendemos aqui? Versículo 10, o que ele diz? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o Senhor nos alcança pela graça, somos salvos. E aí Ele nos prepara para as obras, para o reino dEle, para a vontade dEle. Então você que está aqui hoje me ouvindo, o que eu estou te dizendo, irmão, é a verdade. Deus te salvou, tem trabalhado na tua vida, porque Ele quer usar você. Ele quer usar você. Talvez você diga assim, eu sou o mais improvável, né? Eu já conheci casos de pessoas falando, já matei não sei quantos, já fiz mal para tanta gente. Deus, Ele amou e escolheu você para te limpar, para te purificar, para te transformar e para usar a sua vida como instrumento dEle nessa terra. É contigo, irmão. A graça está sobre a tua vida. Então Lutero está falando para eles, é só a graça, não é o Papa não. Tem que ir lá no Papa para o Papa dizer se pode ou não pode, irmão. É a graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Eles falavam assim, ó, se você não for da igreja católica, no caso, se você for destituído, né? Se você não estiver na comunhão, você não vai ser salvo. Se você não estiver aqui na igreja viva, você vai para o inferno direto. Eles falavam isso, irmão. Por quê? Não quero ir para o inferno. Para onde eu vou? Para a igreja. Vou ficar lá na igreja. E acontece tanto isso hoje, irmão. As pessoas, elas de alguma maneira aprisionam dentro da igreja. E quando eu comecei a pastorear a Viva, o Bispo Tardes esteve aqui outro dia, até preguei na igreja dele a semana passada. Na Cal, ele me disse uma coisa lá no começo. Eu tenho algumas frases lá do começo que marcaram, assim, me nortearam muito. Ele me disse uma frase assim, até disse lá na semana passada na Cal. Ele disse assim, Júnior, não coloque cerca, coloque pasto. Quem quiser vir vai se alimentar. Quem não quiser vai embora. Você não tem que pôr cerca, que a igreja é de Jesus. E a Viva, irmão, ela tem andado nessa direção. Nós não temos cerca nenhuma aqui.
Nós não colocamos medo em você. Olha, se você vai sair debaixo de maldição. Isso não existe aqui, irmão. Não existe. Até algumas pessoas que vieram falar comigo, já deu até ruim isso daí. Olha, eu tô indo embora, Deus falou comigo. Aí eu digo assim, Deus falou? Falou. Então amém, pode ir. Deus abençoe. Aí uma vez o irmão falou assim, você não vai falar nada pra mim ficar? Tipo assim, eu tô aqui há tanto tempo e você vai tá me dispensando? Eu disse, quem sou eu perto de Deus, né? Se Deus falou alguma coisa, o que eu vou falar que vai desdizer o que Deus... A não ser, cara, estamos aqui, se precisar de alguma coisa, mas pode ir, se Deus está falando. Então nós não temos cerca, irmão. A igreja do Senhor, ela não tem cerca. Deus alimenta a sua igreja, e aqueles que são fiéis, eles precisam ir a Deus. Eles têm desejo e vontade de ir a Deus, não por obrigação ou por medo de ir para o inferno, por entendimento que Deus nos amou primeiro e eu quero retribuir esse amor com a minha vida. Essa é a graça de Deus. Quarto, sola fide, somente a fé. Vamos abrir em Romanos, capítulo 1. Romanos 1:17. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou por fé. O justo viverá pela fé. Ele está falando assim, irmão, é só a fé. Você acredita, está tudo certo. Não tem outro caminho, não tem outra mandinga, não tem outro jeitinho. O brasileiro gosta de dar muito jeitinho nas coisas, né? Não existe jeitinho, é a fé, irmão. Quer andar com poder? Alimenta a fé. Quer viver tudo que Deus tem para a tua vida? Alimenta a sua fé. Irmão, deixa eu dizer algo para você assim, uma coisa que é muito forte, eu tenho dito isso também. Para de perder tempo com besteira, irmão. Alimenta a tua fé. Anda de fé em fé, anda no que Deus tem preparado para você. Para de perder tempo, irmão. Você vai fazer 40, depois você vai fazer 50, depois 50, depois vai fazer 60. Quem sabe se você vai fazer, né? Eu tenho 38. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui 12 anos para comemorar 50 também. Mas quem sabe é Deus, não é verdade? A gente vê, enfim, não sabe se ele vai voltar, se alguém vai morrer. Não sabe, irmão. Ninguém sabe de nada. A gente só sabe que está aqui agora, ouvindo que nós precisamos fortalecer a nossa fé, porque a fé é o que nos habilita a viver tudo isso. Como é que está a tua fé, irmão? Você tem depositado a tua fé aonde? Em Jesus? Ou nas suas próprias forças? É uma coisa que a gente precisa ter muito claro na nossa vida. O Lutero está falando lá, um dos solas é somente a fé. Só a Escritura, só Jesus, só a graça, só a fé. Até aqui, tem alguma novidade para você? Não tem, irmão. Não tem nada, não tem inventar alguma coisa, não tem. Está tudo escrito, irmão. Precisamos fortalecer a nossa fé. Como a gente faz isso? Tendo um relacionamento, andando com Deus, buscando o Senhor, sendo crente, irmão, sendo evangélico, sendo cristão, como você preferir, sendo filho, sendo discípulo. Alimenta a sua fé, amém? Quinto e último, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. A pastora leu esse versículo aqui um dia desses aí, Romanos 11:36. Foi no congresso, né? Acho que foi no congresso. Quando ela leu, ela ainda tinha 49 anos, irmão.
Agora eu vou reforçar porque ela já fez 50. É muito amor, né, gente? Meu Deus do céu. Ai, ai. O pastor tem 52, tá? Pastor Arley. Já passou um pouquinho das 50. Mais um pouco eu podia te chamar de pai, né? Eu não pensei em nada disso, gente. Começa a vir aqui na hora. Me perdoa. É intimidade isso. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente a Deus seja dada a glória. Você entende isso, irmão? Somente a Deus seja dada a glória. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A gente é bom de dizer isso na igreja. Só para Deus. A glória é de Deus. Tudo é de Deus. Às vezes a gente vê alguém honrando, tem que ser a glória é de Deus. Ficamos até bravo. Mas muitas vezes o que atrapalha a gente, escuta isso, irmão, de viver essa verdade de a glória ser somente de Deus, não é você ficar incomodado com alguém que está sendo exaltado ou alguma coisa desse tipo. É você querer a glória para você. Porque às vezes a gente só olha para os outros, né? Não, aquele pastor não sei o que, né? Do carro não sei o que lá, estão dando muita glória para ele, ou para aquela irmã, e a gente fica preocupado. Mas o ser humano, irmão, ele tem uma corrupção querendo tomar conta do coração dele o tempo todo. E muitas vezes o que impede o crente, o filho de Deus, a filha de Deus, de entregar somente a glória a Deus, é querer dividir a glória com Ele. É querer receber recompensa, é querer ser exaltado, é querer algum tipo de elogio, é querer participar da glória de Deus. Irmão, nós não participamos da glória de Deus, a glória é dele. Só a Deus dê glória, irmão. Se a gente entende isso, escuta uma coisa e eu vou encerrar com isso, irmão. Eu sempre digo que Deus não é um Deus de permuta, amém? Ele não é um Deus de troca. É um Deus assim, olha, eu vou te dar um porque a tua palavra diz assim que eu vou receber 30, 60 e 100 por um. Então toma um. Aí começa a fazer conta e esperar. Deus não trabalha dessa maneira, irmão. Deus trabalha sondando o coração. Agora uma coisa que eu já experimentei, muitos de vocês com certeza também. Quando Deus enxerga no nosso coração o desejo de que a glória seja para Ele, Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, irmão. Porque aí Ele faz com que a glória dEle manifeste na nossa vida, irmão. É lindo demais. Eu dei esse testemunho lá na Cal também. E há 7 anos atrás a gente recebeu uma palavra, minha e da minha mulher, eu e minha mulher, que talvez a gente não pudesse ter filho, né? Vocês conhecem a nossa história, Melina é um milagre, vai fazer 7 anos, é um milagre que anda dentro de casa. Tem muitos milagres aqui, amém? Você entende o que eu estou dizendo, né? E naquele dia que eu fui pregar lá, irmão, foi na sexta-feira. Na sexta-feira a gente foi fazer um ultrassom, né? Que a Carol tá grávida de novo, você sabe. E eu lembrei disso na hora e compartilhei com os irmãos, né? Que há 7 anos atrás alguém disse que eu não podia, ou que talvez eu não teria. E hoje eu, além de ter uma que já glorifica o nome do Senhor, mais uma vez a glória de Deus está sendo manifestada. Alguém está dando glória a Deus, por quê? Porque a minha mulher está grávida. Você consegue entender isso? Você busca o Senhor, você glorifica Ele, e Ele faz algo na tua vida para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Então, irmão, tenha fé, deposite a tua esperança, a tua confiança, porque eu vou encerrar isso dizendo que se você for fiel à palavra de Deus, os 5 solas são uma direção, né? Para os evangélicos, para os cristãos, mas nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Se você for fiel à palavra de Deus, irmão, se mantenha fiel, e o nome de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado
na sua vida, através do agir de Deus na sua vida, através da glória, da manifestação de poder, de milagre de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus testemunhos. O texto que nós lemos lá no começo, né? E recebereis poder quando vier do alto, quando vier do céu, o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E aí você vai se tornar uma testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e até a Praia Grande. Haverá muitas testemunhas de Deus, de que Ele tem poder para fazer, de que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, irmão. E uma vez eu ouvi alguém dizendo, eu vou encerrar com isso, nós vamos orar. Eu ouvi alguém dizendo sobre esse texto aqui. Você imagina só, irmão. Atos capítulo 3, por exemplo, né? Pedro e João, eles chegam para orar na porta do templo, no meio da tarde, num templo chamado Formosa. Eles estão indo para a reunião de oração. Você conhece a história? E lá tem um coxo. Tem alguém com uma enfermidade, tem alguém com limitação, alguém que não consegue andar. Amém? E aí, irmão, o que esse coxo que é colocado lá ele faz? Ele pede esmolas. E ele olha para o Pedro e para o João, para os apóstolos, para os 12, e ele diz assim: oh, dá R$1 aí, me dá uma moedinha aí, para me inteirar, para me poder comer alguma coisa. Ele pede dinheiro, irmão. O Pedro olha para ele e fala assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que acontece, irmão? O cara de um salto se põe de pé. Ele é curado da enfermidade. Quem foi exaltado? Deus. E quem foi testemunha do poder de Deus? Quem foi as primeiras pessoas que viram Deus curando aquele coxo? Pedro e João. Amém? A gente começou falando deles. Eles estavam indo lá para orar. Eles que estavam trocando ideia com a galera, com o coxo. Então Pedro fala: em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele coxo fica de pé, é curado. O nome de Deus é glorificado. E quem é a testemunha? Pedro e João. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu vi um pastor falando isso uma vez e me marcou. Você é a testemunha. Eu não sei se você entende isso. Você é a testemunha. Você tem o Espírito Santo, amém? Se você tem o Espírito Santo, você tem poder. Está escrito no texto, Atos 1:8, que a gente acabou de ler. E você vai ser testemunha deste poder, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, e até aqui onde nós estamos. Você é uma testemunha do poder de Deus. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que aonde você estiver, o poder de Deus vai ser manifesto, o nome dele vai ser glorificado, e você vai ser testemunha de muitos milagres que ele vai operar na sua vida e na vida de outros, usando o poder que está em você. Esse é o nosso Deus, que curou um coxo, um paralítico, que me curou, curou você, e que vai usar a sua vida para curar muitos outros. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Queria que você fizesse uma oração nesta noite, irmão, pedindo a Deus para que a verdade, o verdadeiro projeto dele, o verdadeiro plano dele, ficasse muito claro para você. Se você já tem claro, que você possa ser fortalecido de alguma maneira, para permanecer firme. No filme que eu estou aconselhando você a ler, Lutero, a ver, perdão, chega um momento que a religião fala para ele assim: ou você nega, ou você vai morrer. E aí ele fala: eu não posso negar. Como eu vou negar? Como eu vou contra
o que está escrito, eu não posso fazer isso. Isso é maior do que eu. Ele está dizendo assim, se a minha vida for o preço, então pode levar a minha vida. Porque Deus, Jesus, a graça, a Escritura, a fé é muito maior do que isso. Então vamos orar, irmão, para que a gente tenha essa convicção no nosso coração. Mesmo diante das nossas dificuldades, limitações, dos nossos problemas, nós possamos permanecer fiéis à Escritura e a tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Pai, nós queremos, Senhor, orar a Ti, Pai. Primeiro louvar a Deus, Senhor, Te louvar por essas pessoas, Senhor, que entregaram as suas vidas, meu Deus, os apóstolos e todos os outros que vieram depois, Senhor, a Tua igreja, que o Senhor tem levantado homens e mulheres, Pai, para continuar construindo, Senhor, e trabalhando no Teu reino, Pai. Nós Te agradecemos pela vida de cada um deles, Pai. Te agradecemos também, Senhor, porque o Teu amor está sobre nós, e sem a graça, Pai, nós nem poderíamos estar aqui, Senhor. Não poderíamos estar aqui, Senhor, e quem dera ter o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, Pai. Então por isso também nós Te agradecemos, Senhor, porque nós somos pequenos, somos falhos, somos limitados, meu Deus, e erramos tantas vezes. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdoa as nossas falhas. Quantas vezes nós erramos, Pai. Perdoa, Senhor. Nos perdoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Para que nós possamos viver, Senhor, a Tua palavra. Para que nós possamos, Senhor, pregar a Tua palavra. Pregar, Senhor, que só existe um caminho, uma verdade, em um lugar onde se encontra a vida, e esse lugar é Jesus. Pregar, Senhor, que a Escritura, Senhor, é tudo que nós precisamos. Pregar que a graça é esse amor que está apontado para as nossas vidas, meu Deus, e fortalecer a nossa fé. E pregar que existe um Deus que merece toda a glória, meu Deus. Nos ajuda a ser testemunhas, Pai. Nos ajuda todos os dias a vivermos, Senhor, a Tua vontade, meu Deus. Nós clamamos, Senhor, fortalece a nossa fé, Pai. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão, a renunciar de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor, e nos afasta do Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Porque nós queremos viver tudo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Exaltamos o Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.